Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Descomplicando o TDAH. Descomplicando o TDAH, descomplicando o transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade, um transtorno que nos traz muitas questões, né? Nos transtornos que estão na atualidade, né, muito comentados, e muitas vezes nós não compreendemos o tipo de transtorno que temos, e além de não compreender, não sabemos como tratar, né? E nessa etapa muito importante do Descomplicando o TDAH, nós gostaríamos de conversar muito com o nosso amigo psiquiatra Roberto, né? E ele vai dizer quem ele é para vocês, porque muitas vezes nós nos prejudicamos quando nós fazemos as medicações corretas, quando nós não trabalhamos a questão emocional junto da questão medicamentosa, quando não há uma troca muito importante entre o psicólogo e o psiquiatra para que aquele processo ele tenha mais robustez, para que ele tenha um propósito muito mais efetivo na vida da pessoa que tem algum tipo de transtorno mental. Então hoje a gente vai conversar com o Roberto. Roberto já entrou aqui, mas vamos conversar sobre essa parte das medicações, né? Essa parte do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de uma forma mais científica, né? Sem deixar de tocar nos pontos que precisam ser tocados, né? E, se Deus quiser, teremos uma grande live com esse profissional que eu admiro e indico bastante. Vamos chamar aqui o Roberto. Olá. Olá, Roberto. E aí, Rafa, como é que você está? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo em paz por aqui. Tudo numa paz desordenada. Uma paz se organizando. Uma paz que se organiza aos poucos. Roberto, em primeiro lugar, boa noite, né? Seja Boa. bem-vindo aqui a essa etapa do Descomplicando o TDAH. Né? Eu já falei para o público que eu gosto muito da tua abordagem, que é uma abordagem mais integrativa, né? Que é uma abordagem que não visa apenas a medicação. Mas, antes de tudo, queria que você falasse um pouquinho de você, né? Um pouquinho do teu trabalho, né? Para as pessoas te conhecerem um pouco mais, né? E a gente poder entrar nesses pormenores, né? Que eu te pergunto toda hora, né? Porque eu sou um cara, se eu não fizesse psicologia, eu teria feito. Como medicina não dá nessa encarnação, Roberto, eu vou ter que fazer psicologia e ficar te perguntando um monte de coisa. Rafael, Mas seja bem-vindo, Roberto. muito Seja obrigado. bem-vindo. Eu recebi esse teu convite para fazer essa live com muito carinho. E, bom, eu sempre te admirei, né, no teu trabalho. Hoje eu posso dizer que eu sou um admirador amigo, que é mais prazeroso ainda. Muito obrigado, uma boa noite para todos que estão acompanhando. Bom, eu falo aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou gaúcho, nasci em Santiago, bem no interior, próximo à Argentina, e fui vindo aos poucos para Porto Alegre, onde eu me formei médico e me formei psiquiatra. Logo depois da minha formação em psiquiatria, eu me formei aqui no Sul, tem uma certa cultura, Rafael, de formar psiquiatras com um cunho mais psicodinâmico, digamos assim, em algumas escolas, né? Então, eu já me formei Sim, com esse caráter um pouco. A medicação, ela tem um papel, mas existe toda uma contemplação ao paciente, uma visão dinâmica, né? Para quem não entende, o que é visão dinâmica? São vários elementos que compõem aquela personalidade e justificam um quadro, por vezes um quadro de doença, uma característica. Então, sempre se vê uma doença como algo polideterminismo. Determinismo. O que é um polideterminismo? São vários fatores que vão se reunindo e vão formando sintomas e elementos que depois pode se transformar em um diagnóstico.
Então eu já tive nessa formação essa visão, que é uma visão mais integrativa. Mas eu não me dei por satisfeito. Eu fui além, né? Eu comecei a estudar outras vertentes e, e comecei a estudar também a medicina integrativa. Tive a sorte de conhecer várias pessoas que foram me apontando o caminho, porque não é uma coisa fácil de estudar, não. Na faculdade a gente não aprende isso, né, Rafael? Nós temos que sair Sim. da faculdade e parece que quando a gente começa a estudar outros elementos para entender uma depressão, TDAH, uma ansiedade, nós saímos da caixinha e começamos a ver outras vertentes que não vemos na faculdade, que não ensinados e que fazem total diferença na abordagem do paciente, né? Então, eu fui migrando para essa área e tenho muito gosto e tenho tido resultados muito bons no consultório e pacientes muito gratos que não ficam refém de uma medicação, por exemplo, né? Claro que eu uso medicação, sim, né? Mas hoje eu uso bem menos do que eu usava antes. Então, essa é uma visão, digamos, mais integrativa, mais holística. Além disso, eu sou psiquiatra que trabalho com uma vertente mais esportiva. Eu sou um psiquiatra do esporte, faço parte da Sociedade Internacional de Psiquiatria do Esporte, trabalho num clube de futebol aqui em Porto Alegre, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? A moda Trabalho nas das categorias. pernas, né? É uma fase um pouco complicada. Se a gente for explicar o caso do Grêmio, a gente pode usar o polideterminismo também. São vários fatores que estão levando o time daqui a pouco a ter uma dificuldade, né? Até Perdemos um Grenal, emocional, né, o com Roberto, por certeza. conta do que aconteceu aí, né? Se a gente pegar esse elemento, né, do emocional, sim, o Grêmio está tendo uma desvantagem em relação a outros times, né? Existe esse fator emocional também, né? Então, eu trabalho. E a psiquiatria do esporte tem me ensinado muito, e eu trago elementos do esporte no meu consultório clínico que são fabulosos. Eu faço hoje o esporte terapia também, que são Bacana. elementos do esporte que servem para a terapia, inclusive para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um assunto que nós vamos falar hoje. Sim, sim. Então, Roberto, para a gente começar, assim, semana passada a gente falou de algumas questões, né, dos sintomas, né, mas ouvindo talvez o psicólogo ele entende de psicopatologia, né, sempre importante ele entender a psicopatologia para que ele tenha autoconhecimento e saiba manejar o paciente, né, o psicólogo que não tem essa integração com a psiquiatria, ele fica refém dos conhecimentos e de como aplicar determinadas terapêuticas e saber o porquê que está aplicando a terapêutica, né? E hoje a gente tem uma explosão muito grande, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Eu sou um dos companheiros que são diagnosticados, né, lacrados, né, com esse diagnóstico, mas não me sinto menor do que ninguém, tenho as minhas dificuldades, os meus problemas, mas queria ouvir de você, primeiro, antes de como medicar, né, mas o teu entendimento catalogado, né, você é uma pessoa de uma didática muito boa, né, isso dito pela nossa revisora lá do livro, né, que é uma pessoa muito especial para a gente, e gostaria que você externalizasse para a gente essa visão de como é esse sintoma, como você percebe no paciente, de fato, se ele é, se ele não é, porque acaba que muitas vezes as pessoas se desconcentram, né? Ficam muito tempo nas telas, perdem o foco, entram em ansiedade e acham que É, estão com transtorno e não é. estão, né? Para mitos e verdades, né, do TDAH. Então, como você percebe isso nos pacientes, né, e na psiquiatria como um todo? Bom, é um transtorno, de fato. Eu tenho duas visões, tá, Rafa? Tem sim aumentado os diagnósticos. Acredito que são por mais ou menos dois motivos principais. Primeiro, de fato está havendo maiores casos, tá?
literatura já tem nos dito isso. E depois eu quero chegar em alguns fatores que podem desencadear, do ponto de vista psiquiátrico, psicodinâmico, integralista. E também existe um hiperdiagnóstico, muito sensível os profissionais. Digo isso porque na década de 90 e 2000 houve um aumento de psicoestimulantes no uso em crianças, muito grande. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, a cada 20 crianças, 4 usam remédios psicotrópicos. Um absurdo. Crianças, tá? Então estão se diagnosticando mais. Acredito eu, sim, que tem aumentado os casos, mas também existe uma sensibilidade maior dos médicos em medicar e uma sensibilidade maior dos médicos em fazer esse diagnóstico. Por vezes numa primeira consulta, por vezes numa segunda consulta. Não é tão fácil diagnosticar assim um déficit de atenção e hiperatividade, principalmente em crianças. Crianças. É uma doença que geralmente começa né? na criança, né? E é um diagnóstico mais infantil, digamos assim, déficit de atenção e hiperatividade. Tem casos que surgem na fase adulta, mas é mais raro. Geralmente começa na criança e vem o diagnóstico na fase adulta, e alguns permanecem na fase adulta com esse diagnóstico. Agora, surgir na fase adulta é um pouco mais raro, e a gente temos que pensar em outros diagnósticos também. Então, assim, como é que eu vejo essa doença, né? É uma criança, quando tem, de fato, déficit de atenção e hiperatividade, ela simplesmente não consegue prestar atenção. É quase uma incapacidade, por vezes, neurológica, né? Que tem as suas razões, uma vertente neurológica muito grande, que leva a uma inquietação, desatenção. Não E como é que a gente percebe, geralmente, é na aprendizagem, né? Começa as notas oscilarem para baixo, sim, e a professora bem embaixo. Tem algumas crianças com distúrbio de sono. Geralmente, esses sintomas podem cursar com um pouquinho de agressividade, né, na infância, né? E são aquelas crianças que também são vistas como birrentas, como temperamentais. Só que assim, né, até fazer o diagnóstico tem que ser esclarecido muitas outras coisas, né? Dentro do que a gente estuda, o ponto básico da psiquiatria integrativa é a inflamação neuronal. Basicamente, todas as doenças, depressão, ansiedade, atenção, sempre tem um fator inflamatório básico, por vezes até subclínico, que o médico tem que investigar. Muitas vezes, eu vou te falar um estudo muito interessante feito nos Estados Unidos, tem vários desses estudos, sabe? Que não são comentados no meio acadêmico, tá? Aqui, ó. Tem hiperatividade e impulsividade, o médico já quis medicar com risperidona, sendo que ele é muito inteligente até. Risperidona. Então, assim. Antipsicótico para TDAH. Então, bom, a gente vai chegar lá. Mas assim, pessoal, escutem bem quem está na live aqui, que eu vou falar uma coisa muito, muito importante, tá? Feito nos Estados Unidos, pegaram várias crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Tiraram as comidas que causam inflamação. Regularam o intestino dessas crianças. Tiraram todos os elementos inflamatórios, tá? O que são os elementos inflamatórios? Comidas condimentadas, leite, alimentos com glúten. Obviamente, açúcar refinado é extremamente inflamatório, refrigerante inflamatório, molho, aqueles molhos de tomate pronto que duram 3 anos. Já viu uma comida boa que dura 3 anos, Rafa? Não existe, né? Só essas com muito conservantes. Então tiraram todas essas porcarias. Meu celular. Então tiraram esses elementos inflamatórios, e isso através de estudos do sangue, tá? Fizeram uma dieta rica em ômega 3, que é
é um anti-inflamatório neuronal fenomenal. Curcumina, que é um anti-inflamatório neuronal sensacional. Entre outros elementos, né, de suplementos. E muito dessas crianças, no final do estudo, elas foi combatido várias sintomatologias de déficit de atenção, hiperativo, elas realmente ficaram melhores. Saíram do perfil de diagnóstico. E muitas delas usavam essas estimulantes, né, o metilfenidato, por exemplo, e deixaram de usar essa medicação, que traz também muitos agravos para a saúde da criança. Então, inflamação, esse é o ponto, tá? Muitas, não só na criança, mas no adulto também, a gente sempre tem que investigar inflamação, e por vezes inflamação subclínica, que não aparece não aparece sinais e sintomas. Às vezes aparece uma sinusite, sabe aquela pessoa que está sempre com o nariz entupido, que está usando Sorine toda hora? Eu, É um sinal de inflamação. Quando começa a desinflamar, o nariz abre, começa a parar aquelas alergias no corpo, começa a ficar menos gripado, sim. tá? Regula, sabe, A o intestino. imunidade sobe, né? Rafael, deixa eu te falar uma coisa. Tu tem mais bactérias no teu intestino do que células no teu corpo. Elas são extremamente importantes para várias produções de neurotransmissores, absorção. Então ali está o portal do corpo. Se tu começar a comer muita porcaria, vai inflamar, vai matar a bactéria boa, vai começar a crescer bactéria ruim, tu vai ficar inflamado. Tu vai desorganizar a produção de serotonina 80% ou mais, agora estão falando até mais, 86% É, da produção de serotonina, por exemplo, é no intestino. é. Se tu tá com o teu intestino desregulado, meu amigo, como é que tu vai produzir tudo isso? Como é que tu vai absorver os elementos que tu precisa para fazer neurotransmissores, entre outras coisas? Então, e outra, a alimentação da população, hoje são desnutridos, pessoas mais obesas que são desnutridos. Falta elementos, às vezes está faltando magnésio, está faltando zinco, está faltando vitamina D, às vezes as pessoas não pegam sol, né? E para criar vitamina D tem que ter gordura boa. É. Então, tudo isso influencia. Quando tu dá. Ninguém nasceu para ser doente, ninguém nasceu. Claro, tem doenças muito graves já no começo, tá? Mas, assim, déficit de atenção, ansiedade. A ansiedade, a depressão, déficit de atenção, elas não entram pela janela aleatoriamente e incorporam uma pessoa, sabe? Por vezes tem todo o elemento que a gente fala, a questão da espiritualidade, tá? Mas focando mais na bioquímica, que eu acho que isso age também na questão perispiritual, se a gente for entrar por esse caminho também, Sim, alimentação, hábitos de vida, daí tu pode dar uma aula para nós sobre isso, né? Mas, sim. sim, existem elementos bioquímicos inflamatórios que compõem, que podem justificar um quadro. Então, olha só, eu vou muito por essa via. Bom, depois que eu combato a inflamação, daí eu vou repondo algumas coisas. E tem fitoterápicos sensacionais para tratar. Então, eu já tratei crianças com déficit de atenção sem usar psicofármaco, com excelentes respostas. Mas sabe qual que é o maior problema? Qual? O maior problema são os pais, que eles não querem mudar a dieta dos filhos. Porque vai ter que mudar deles. Sim. Como é que vai ficar sem a pizza? Como é que vai ficar sem a massa? Como é que vai ficar sem o refri? Como é que vai ficar sem. Então. Só Teria que que. ser uma psicoeducação familiar, não apenas da criança, É, mas. Porque se a criança está vendo alguém comendo, ela eu vai tende querer a querer aquele alimento. E daí, assim, tem muitos pais que falam, tá, mas assim, eu vou virar um antissocial, então, porque como é que eu vou para uma festa de criança de aniversário? Como é que ele vai ser na casa da avó? Bom, meu amigo, assim, existe, isso são casos de exceção, não são casos de regra.
claro que pode ir numa festa, daí vai ter um bolo, vai ter isso. Pode comer naquele dia. Isso é o que os profissionais da medicina integrativa estão falando. Pode comer. Não vai restringir a criança de fazer isso. Mas dentro de casa, que é o dia a dia, é o nosso pão de cada dia, né? Daí tem essa educação. Diminuindo a inflamação, neuroinflamação, por exemplo, e dando todos esses elementos que eu disse, a tendência é melhorar Sim. bastante. E isso melhora a clínica. Isso existe estudos. Não é uma coisa que eu estou falando aqui aos quatro ventos. Não, existe melhora clínica mesmo. Existe estudos comprovando isso. Quem quiser depois entra ali, me segue no meu perfil, que eu posso até dar as referências. Tem livros que falam sobre isso. Só que não é de muito interesse comercial divulgar isso, né? Porque tem muita gente que vai perder dinheiro. A indústria alimentícia perde, e o imediatismo que ainda rege a humanidade, né, de querer as coisas para ontem, então a gente não prepara a nossa alimentação, né, a gente não se prepara para a semana, a gente não se prepara de uma forma mais consistente, né, para a gente manter uma dieta muito mais nutritiva É. e atender esse processo anti-inflamatório, né, então Ah, eu vou talvez assim, tenha um assim, impacto, né. eu não tenho vergonha nenhuma de falar a minha história, porque a minha história comprova isso, Rafa. Porque eu na minha adolescência, eu fui diagnosticado com depressão, depois fui diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade, me encheram de Ritalina, me encheram de antidepressivo, tiraram, colocaram, botaram. Então, e eu fui atrás de tudo isso na minha vida toda, sabe? E assim, ó, olha que me falavam na minha época, né? Antes de eu me formar. Roberto, você é que nem um diabético. A depressão é que nem um diabético, a déficit de atenção é que nem um diabético. Tu não consegue produzir a serotonina, tu não consegue produzir os elementos, então tu tem que tomar remédio para repor, que nem o diabético. O diabético não consegue tomar isso, não produz insulina, então tem que dar insulina para ele. Eu achava tão vazio aquilo, sabe? Mas eu era um jovem, eu não sabia o que estavam me falando, e aquilo me causou grande mal, essa hipermedicação. Depois, quando eu fui Sim, entendendo que foi né? Então, fujam de médicos que falam isso. Pelo amor de Deus, isso daí já é muito passado, né? Não existe isso. O corpo humano, se tu der tirar as porcarias que a gente coloca nele e deixar. Ele é uma Ferrari, ele vai saber o que fazer. Né? É só o corpo tirar tem os uma elementos. inteligência natural, né? Tem uma inteligência natural. Então, tu vai ajudar e tu vai dar elementos que vão fazer com que isso aconteça. Eu fui a prova viva disso, eu senti isso. Eu não conseguia ler um texto. Tinha que ficar toda hora voltando porque eu não gravava. Meu foco era pífio. No momento que eu comecei a me alimentar melhor, a suplementar, eu naturalmente emagreci 30 quilos. Naturalmente, sem fazer esforço. Só tirando essas porcarias. Parei de ficar com o nariz estupido. Parei de ter aqueles resfriados a todo momento. Parei de ter urticária. Parei de ter alergia. E comecei a uma clareza mental que eu não tinha antes. Ué, como é que eu não aprendi isso na faculdade? Como é que ninguém me explicou sobre isso? É louco isso, meu amigo. Então, assim, e não é nada fora do que é o natural, né? Porque a gente não nasceu para comer pão cheio de glúten, não nascemos para comer um monte de massa, não nascemos para tomar refri. Isso foi tudo inventado pelo outro. Se a gente voltar à nossa Sim, alimentação básica, as coisas voltam a funcionar basicamente como são. Então, tem um estudo muito, muito bonito que correlacionou, porque no início do século passado, a concentração de glúten no pão, na farinha, não era tão grande. Foram modificando e foram aumentando a concentração do glúten nos alimentos, porque o glúten ele é um inflamatório, ele inflama toda a parede intestinal. Ah, mas eu não sou resistente ao glúten. Tu é sim, mas só que tu não tem sintoma. Ele fica quietinho lá dentro, inflamando e ainda tu não, né? é,
muitas pessoas todo mundo tem alguma sensibilidade ao glúten. Umas são sintomáticas, outras não, mas todo mundo tem. Igual lactose. Tá? A gente não nasceu para tomar leite de vaca. Sinto informar muitas pessoas aí. Leite de vaca inflama muito também, por dois elementos: a lactose e a caseína. Então, assim, eu não sei se o Rafa caiu. Oi, Rafa, tá aí? Não. Voltei. Aí. Então, tirando esses elementos e dando o que o corpo precisa, a gente já trata bastante desses sintomas, inclusive de déficit de atenção e hiperatividade. Isso se vê na prática. Então, fazendo essa reorganização alimentar, esse replanejamento, nós conseguimos ter, então, é o primeiro passo. Uma melhora. E tem exames, Roberto, uma coisa que eu queria te perguntar, e vou aproveitar para perguntar: tem exames para a gente detectar o nível desses neurotransmissores, para que a gente possa... Neurotransmissor, não. É que assim, neurotransmissor não tem. Tá? Até tem para estudo, mas a gente não precisa. Ressonância? Não. Tem ressonância funcional, que daí a gente vai ver áreas de funcionamento do cérebro. Isso é muito estudado no TDAH. Tá, daí tem algumas áreas ali, a amígdala, tem sistema límbico, tem tálamo, né? Tálamo, tem a parte frontal. Então a gente vai estudar algumas partes anatômicas, né? Que daí a gente vai entender o funcionamento. Realmente no TDAH tem algumas áreas que são um pouco mais hipotrofiadas. E daí se contextualiza por causa de questões dopaminérgicas, né? Algumas relações. Tem várias teorias. Eu não estou aqui falando que tudo se resume à inflamação, tá? Sim, claro. Mas é um elemento básico que primeiro tem que ser combatido a inflamação. Tem outros. Pode agravar o transtorno, né? Se ele já existe, ele vai ser agravado. Vai ser agravado. Então, a inflamação é um processo de agravação do transtorno. Né? Então a primeira coisa que tu vai ter que fazer, então às vezes já recua bastante a questão da inflamação. Daí tu já tem uma boa melhora clínica, não só no questão a pessoa começa a ter uma clareza mental melhor, um foco melhor, uma disposição, uma energia melhor, né? E vai se sentir melhor, não só vai ficar mais ativo, vai ficar mais feliz, vai ficar mais sociável, e tu vai começar a incorporar outras questões nela, esporte, por exemplo, suplementação, e muitas vezes tu vai entrar com uma medicação, sim, mas tu já vai entrar com uma dose mais baixa, sem tantos efeitos adversos. Manipulada, né? E tu me perguntou dos exames, sim, a gente não consegue, pela avaliação psiquiátrica e pelas queixas do paciente, nós conseguimos detectar qual é o tipo de neurotransmissor ou neurotransmissores que ele está, por exemplo, em falta, ou aumentado, por exemplo. Por exemplo, o glutamato. O glutamato ele é muito responsável pelaquela agitação, é um neurotransmissor. Então, quando a pessoa está muito agitada, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente tenta diminuir o glutamato, a gente tenta com alguns suplementos que vão diminuir. E sabe aonde que é uma fonte rica de glutamato? Na alimentação. Por exemplo, tem muitos alimentos que têm muita concentração de glutamato, que é um neurotransmissor que causa agitação. Por exemplo, o glutamato monossódico, sabe aquele temperinho daqueles macarrão instantâneo, que eu não vou falar o nome aqui, mas tem um plásticozinho, aquilo ali é rico em glutamato. Aquilo lá deve ser proibido para quem tem agitação, porque aquilo ali vai deixar a criança muito mais agitada, ali dentro daquele componente. Então, é um sal que veio de origem oriental, que entrou no Brasil, ele tem um gostinho gostoso, ele vicia, ele é viciante, né? As pessoas gostam daquilo. E, de fato, é gostoso, é palatável, mas aquilo lá tem muito glutamato, e aquilo lá, quando absorvido em excesso, deixa a pessoa mais agitada, principalmente as pessoas que já são agitadas. Então são dicas que tu vai dando, tu vai identificando neurotransmissores, e tu vai falando, não come tanto isso, não come tanto aquilo, que aquilo lá tem bastante neurotransmissor.
E tu vai tentando dar outros elementos que vão aumentando outros neurotransmissores. Por exemplo, 5-HTP aumenta a produzir mais a serotonina e, consequentemente, a melatonina também. L-teanina aumenta o sistema GABA, aumentando o sistema GABA diminui aquela agitação também, diminuindo o glutamato. E Então, a irritação, né? a irritação. Então, olha, eu já fiz um monte de coisa aqui com suplementos e não falei em remédio. É. Diminuir a inflamação e agora estou Mas dando. qual alimento a gente conseguiria potencializar o GABA, por exemplo, que é muito... GABA, geralmente a gente. Tem Porque pela alguns alimentos. meditação, os estudos já dizem que pela meditação a gente consegue aumentar, né, É, produzir o GABA, mas o que eu dou bastante. alimento nunca vi. Tem alguns alimentos, sim, mas o que eu mais. Para todo o sistema GABAérgico, eu gosto muito da L-teanina, que é um aminoácido que aumenta, ajuda muito, e quando ela é usada sublingual, entre outros ali, né, glicina, piridoxina, faz com que é muito gostoso. Eu sempre tomo ela, eu tenho sempre comigo e eu boto embaixo da língua e é gostoso porque dá aquela diminuição Vai na dissolvendo, rotação né? e daí tu fica até mais focado, assim, dá uma concentração. Tem outros elementos que daí aumentam, na alimentação, né, fitoterápicos, que aumentam a concentração também. Então, tu vai colocando a L-teanina, vai colocando os outros elementos. Então, e cada pessoa, Rafa, é um mundo à parte, não é igual, as doenças não são iguais. Então, o legal da medicina integrativa e da psiquiatria integrativa é que tu vai estudando aquela paciente e tu vai fazendo um tratamento personalizado para ela, com suplementos personalizados, entendendo a rotina dela, entendendo como é que ela vai trabalhar de manhã, de tarde, ela faz academia, como é que tu vai colocar o suplemento, que horas ela vai tomar, que horas ela vai dormir. O ciclo circadiano é fundamental, entrar no ciclo circadiano, ter uma boa noite de sono, investir no sono, né? Sim. Então, são vários elementos, por isso que a gente fala que é uma medicina integrativa. É diferente de chegar naquele médico, ele te dá uma risperidona para déficit de atenção e hiperatividade e mandar você para casa. Vai dormir o dia inteiro. Daí não, ele vai dormir o dia inteiro, não vai ter déficit de atenção porque vai estar sonolento, não vai incomodar os professores, porque geralmente os professores querem mandar a criança logo para o médico, porque não aguentam, tem que cuidar de não sei quantos na sala de aula, daí tem 3, 4 lá que incomodam o professor, então o professor já manda, deve ter déficit de atenção e hiperatividade, tem que medicar, volta mais calmo. Então, e o médico tá lá, tem que atender um monte de gente, chega aquela criança que bagunça toda a sala dele, dá a risperidona, dá isso, dá aquilo. Eu estou usando o exemplo da risperidona, que foi uma participante ali que falou, né? Então, assim, pessoal, é bem sério isso que eu estou trazendo aqui, tá? É sair daquela coisa da medicação, só a medicação, entender o contexto que a doença está se formando, né? Então, o médico ele tem que deixar de ser um funcionário da indústria farmacêutica e começar a estudar como é que aumenta o neurotransmissor, como é que é o intestino, né? O intestino e o cérebro ele tem que estar sempre unidos. Isso daí já é um ensinamento de 3 décadas, Os né? judeus, né? Tu és o que tu comes, então é mais de 3 décadas, é milenar, né? Então, desde Hipócrates, então, sair daquilo, né? Cientificamente comprovado agora, mas já vem desde os judeus, né? Com o intestino Exatamente. como o segundo cérebro. E, Talvez o e, primeiro, né? e assim, as pessoas não têm tanta técnica dentro jejum intermitente é fenomenal, fenomenal para déficit de atenção também. Daí É já é mesmo. aconselhado para adultos, é muito bom. Quando tu tira o açúcar e começa a botar mais uma cetogêne, o cérebro começa a funcionar diferente, começa a focar mais. Eu consegui emagrecer 30 quilos fazendo jejum. E foi no pior momento da minha vida, onde eu tive que produzir mais, final da minha residência, atendendo um monte de paciente. Minha filha nasceu,
fazendo TCC, estudando, e eu fazendo jejum com meu foco como nunca tive antes. Sim, Então são vários elementos. Mas eu não gosto de jejum, tem outros elementos, né? Tem tanta coisa que dá para se fazer além da medicação. Depois que tu fizer tudo isso, tudo bem, vamos tentar a medicação, mas vamos tentar tudo isso antes, né? sim. Ou paralelamente, né, dar uma dose muito mais baixa do que encharcar, como nós conversamos mais cedo, encharcar, entupir o paciente de medicações, né? Mas você dá a medida que ele precisa, né? E não encharcá-lo de medicações, né? A gente viu um caso hoje, por exemplo, tinham 4 medicações É, diferentes, sendo que não foi avaliadas as questões singulares, né? As questões das emoções, né? Uma anamnese, mas muito mais prudente, né? tem toda a O razão, Roberto. Rafa. Então a gente fica tratando nada contra, pelo amor de Deus, né? Os planos de saúde, mas eu conheço profissionais que têm que atender a pessoa em 10 minutos. Como é que ela vai ter todas essas percepções, né? E, É, e todo esse diálogo mais profundo, esse é, mergulho, né, é. para atender. Então, em 10 minutos, né? Assim, para quem não pegou ainda, eu vou dar um exemplo que eu acho que eu sempre gosto, porque ele é muito certeiro. Tu gosta de dirigir, Rafa? Não, nem tem carteira. Vamos lá, então. Vamos fazer uma situação. Tá vindo uma pessoa dirigindo seu carro, né, no Rio de Janeiro, indo lá pro jogo do Fluminense, tá feliz que Não, o Flusão vai jogar e tudo mais. No meio do caminho, aparece no painel do carro um, um sinalzinho ali no painel, um desenho de motor vermelho e piscando. A pessoa se assusta, nunca viu aquele desenho na vida, não sabe o que é, e ela para o carro, porque pode ser alguma coisa grave, um vermelho forte piscando, né? E por coincidência a pessoa para na frente de uma mecânica. Nessa sim, mecânica está o seu Zé lá. E daí a pessoa fala: Olha, seu Zé, apareceu essa luz no meu painel. Que é isso? O senhor pode resolver para mim? Daí seu Zé vai olhar vai olhar, vai ficar, vai desconectar o painel, vai tirar o painel do carro e ele vai perceber que tem um fiozinho bem fino que liga aquela luz lá. E daí sim, o seu Zé vai lá e pum, corta o fio e coloca de novo o painel lá, coloca o parafuso e fala para essa pessoa: olha, pode seguir viagem, o problema tá resolvido. Como é que você se sentia? entendi. Naquele momento, muito bem, porque eu vou estar me iludindo, né? Como se nada estivesse acontecendo, e vou para o jogo normalmente, volto e a vida vai se desenvolvendo da maneira como eu acho que precisa ser. Aquela luzinha era o único sinal que estava dizendo que tinha alguma coisa errada. Esse sinalzinho na nossa vida pode ser uma tristeza, pode ser uma Sim, ansiedade, pode ser uma dificuldade de ler um texto, de memorizar o que tu estás lendo, pode ser uma agitação, pode ser qualquer sintoma neuropsiquiátrico. E a medicação tão somente ela vai ela vai remediar, esconder. ela vai remediar aquele sintoma, aquele sinal, aquele alerta que o corpo está mandando para a consciência. Presta atenção em mim. Tu não está vendo? É o sinal, né? Agora tem o filme Divertidamente, né? Eu acho que fica Sim, um assunto até cabível a isso. Então, muito. não é esconder sintomas,
Então, a pessoa começa a usar o metilfenidato, daí começa a ficar irritada, daí tem que usar mais um antidepressivo, e o antidepressivo começa a dar distúrbios, daqui a pouco, ah, sei lá, tem tantos distúrbios, né? Na libido, daí vai para o proctologista que já te receita um outro remédio que vai influenciar, não vai dar azia, daí tu já tá tomando o omeprazol para azia, e daí tu vê com tudo, de repente tu tá com algumas palpitações, e daí tu vai ter que usar um omeprazol porque tá palpitando, daí tu não sabe quantos pacientes chegam assim. E daí ela tinha uma paciente minha que ela não tomava água, e ela tomava 3 remédios para dor de cabeça. Vê se É. A pode gente isso. chega com aquele estojinho, né? É, Tudo, tudo planejado para tomar aquele ciclo de medicações, né? Para que a gente vá anulando os sintomas, esquecendo e de vai aparecer em outro lugar, ressignificá-lo. e vai aparecendo em outro lugar, e vai aparecendo em outro lugar. Então, é uma tendência das pessoas de fugirem de um sintoma, do sofrer, e procurarem elementos para se gratificar ou esconder o sofrer. E assim ela vai vivendo, fugindo de si mesma, na verdade, né? Não para escutar o corpo. De quando para escutar o corpo, percebe que está comendo mal, que está dormindo mal, que está tomando remédio para acordar, que está tomando remédio para dormir, que está tomando remédio para se concentrar, que está tomando remédio para relaxar, que está fumando um baseado para agora eu quero relaxar, que está usando remédio agora para trabalhar. Olha só, é o sonho de consumo de qualquer vendedor de remédio. Sim. Não é à toa que em cada esquina, né? Eu estive viajando, né? Por Minas, Espírito Santo, cada lugar, Rio de Janeiro, né? Que a gente vê cada vez mais as farmácias. Antigamente eu via muitas igrejas evangélicas se alastrando, né? Hoje eu vejo as farmácias, né? Tomando conta, nada contra as farmácias, né? Porque em alguns momentos são necessárias para determinadas questões, né? Mas quando a gente só toma remédio e não busca ressignificar o comportamento, não busca ressignificar, né, aquilo que está reprimido, né, muitas vezes precisa ser externalizado, e talvez a gente vai brigando. É como falava com uma paciente essa semana, a gente não tem que brigar com medo, a gente tem que ser amigo do medo, É, parceiro do medo. o medo, o E a gente, medo, o medo é um grande indicativo da onde a gente tem que seguir muitas vezes. Ele está chamando sim, nós, e está te convidando, né? Para está onde que te eu vou? Para onde convidando. que eu vou? Fala em Minas Gerais, né? E, e são essas percepções, né, que nós temos que ter, porque a gente quer se isolar do medo. Não, eu sou homem forte, eu sou homem super poderoso, né? Eu não falho, né? Eu Então, não cometo erros. Então a gente cria uma geração adoecida, né? Por esse distanciamento. muito da geração que nós criamos adoecida tá naquela coisa de tu sempre evitar a frustração dos filhos ou das crianças, né? Ah, antigamente os melhores ganhavam estrelinhas na sala de aula, né? Hoje tem algumas escolas que, por ordem alfabética, dá estrelinha. Ó, essa semana a gente vai dar estrelinha para quem começa com A, para quem começa com B, para quem começa com C, para evitar a frustração de todo mundo. Então, todo mundo recebe estrelinha, né? Merecendo ou não. Ah, não consegue dormir sozinho. Então tem várias tentativas. Eu faço isso por ele. Então, ele não está deixando a criança aprender com a frustração, se frustrar muitas vezes. Ele não consegue dormir sem olhar o tablets, né, como diz o meu filho. Então, são vários elementos culturais e sociais, e daí tem questão alimentar também. Então, a gente vai entrar numa delonga enorme. Tem um filme, um livro muito legal que eu sempre aconselho para todo mundo, assim, para entender essas questões, assim, até que nós estamos falando, né, que é Nação Dopamina. É um, já é um livro muito bonito, assim, né, que fala sobre essas questões bioquímicas. E, claro, voltando aqui, né, Rafa, vai muito além disso, né,
A psiquiatria integrativa ela trabalha com elementos bio, psico, sociais, espirituais. Sim. Até agora nós só falamos dos bio. Só falamos dos bio, da inflamação, do intestino. Eu nem falei sobre intoxicação, metais, chumbo, nem falei sobre verminoses, que são importantes também, tem que ser avaliado. Sim. Mas eu quis citar muito a alimentação, que é a base, né? Que é a parte do bio. Tá? Tem toda a parte psico, né? O jeito que tu foi criado, os teus valores, os teus aprendizados, como lidar com as frustrações, né? Como ensinar uma criança a deixar ela fazer as escolhas dela, ela se frustrar, ela errar, e isso é muito importante, né? O tipo de criação que foi feito nas crianças, traumas, todo elementos sociais, onde qual foi a rede de contatos dessa pessoa, e daí o espiritual, que Um daí ambiente familiar que pode ser, que pode reforçar uma tendência comportamental que a pessoa já traz com ela, é né? exato. E, E, e que nós precisamos desconstruir e muitas vezes precisamos de uma ruptura momentânea, né? Para que a gente possa desconstruir e construir novamente é, e, e voltarmos mais fortes, né? exato. E tem todo aquele elemento transgeracional, né, que já vem do vô, que já passa para o pai, que já passa para o filho, que já passa para o neto, jeitos, traumas que tu vai passando, elementos, né, e que podem ser justificados tanto por uma... E são complementares aqui, eles não são opostos, tanto espiritual quanto questões psicológicas, né. Sim, Então, sim. a gente nem está falando sobre as questões espirituais que às vezes que extravasam tudo isso e traz uma visão muito mais ampla, né? Mais transversal, né? Que daí é tudo integrado. Então, por isso, medicina integrativa. Maravilhoso, maravilhoso. E essa integração com esse âmbito espiritual, muitas vezes para nos ensinar que temos um passado, um presente e podemos construir o futuro, né? Muitas vezes nós aprendemos, né, com os amigos espirituais que nós aceitamos diagnósticos, mas o prognóstico nós podemos mudá-lo, né? Pelo nosso pensamento, pela nossa Pelo ação, pelos nossos livre-arbítrio, né? movimentos, né? E a E gente. a pessoa tem que sair daquele sonambulismo coletivo de achar que tu comer, beber assim, indiscriminadamente, isso é normal. Né? Antigamente o pessoal fumava, achava bonito, né? E achava que era tudo normal. Então, eu já vi crianças assim, tipo, com 2, 3 anos, tomando na mamadeira já refrigerante. Nossa, Então, como é é, que. Daí, e tomando remédio para déficit de atenção. e é um problema muito sério, porque a gente tem visto as crianças até mandarem nos pais, né? Né? Então, as crianças dominarem. Outro dia eu estava num restaurante, era uma família de 8 pessoas, todos indo a um restaurante japonês, e a criança bateu o pé, simplesmente bateu o pé, disse que não queria entrar naquele restaurante, todos desistiram e foram para o McDonald's porque a criança queria, né? É uma Então criança a que. gente vê a criança dominando, né? Porque antigamente, Roberto, não sei como é no Sul, mas nós brincávamos com crianças. Então, como as pessoas deixaram de ter filhos, e aqui não é a questão determinar as dificuldades, porque criar um filho nesse mundo está cada vez mais difícil, de fato, né? Mas a gente brincava com nossos primos, né? O nosso sonho era ficar o menos com os pais possível e ficar mais na rua, né, brincando, né, e fazendo aquela catarse ali entre socializando, né, com as pessoas. E hoje não, a gente vê crianças tentando brincar com adultos que estão cansados, esfacelados de seus papéis sociais, de trabalho, né? Isso é muito Essa sério. criança que não consegue se frustrar, e claro, esse é um exemplo, né? Mas tem.
Mas se tu pegares esse comportamento e colocar na história dessa criança repetidamente, os pais não frustrando-a, ela tem uma alta tendência a ter depressão Sim. lá na frente, de não suportar um estresse. Então, vão ser pessoas mais frágeis, né? E que pessoas que vão ter achando que tem vários direitos e poucos deveres, inclusive. É a pergunta da Roberta, né? Como essa criança vai crescer, obedecer leis, se não sabe respeitar os pais, É. né? Daí a Então, gente vai a célula máter da sociedade, a família, né? que está muito desestruturada em virtude da educação, do conhecimento, das emoções que nós ainda estamos aprendendo. As emoções, né, Roberto? As pessoas pensam que você como psiquiatra. Não, o Roberto é perfeito, né? Ele é psiquiatra, né? O Rafael, como psicólogo, é perfeito. Ele é um psiquiatra. Ele é um psicólogo, então ele é perfeito. O Freud falava que esse tipo de conhecimento não deixa nós nem uma vantagem. E quando vem as frustrações, são, né, às vezes até pior, porque tu lida muito com o sofrimento, né, por vezes. Sim. E a gente acaba entrando também um pouco naquela faixa vibratória, né? É, Do processo, né? Mas, Roberto, para a gente poder fechar 5 chaves de ouro, como as pessoas podem encontrar esse equilíbrio para elevar os níveis de dopamina delas? Alguém com TDAH, né, que a gente percebe que tá em falta porque ela tem um desinteresse tão grande pelas coisas, né? é, E você percebe claramente que aquele indivíduo já apresentou um laudo, um diagnóstico, uma anamnese até com meses de sessões, né? Como elevar essa dopamina? É uma pergunta que eu estou fazendo para mim também, né? Então, isso é muito importante. Mas como a gente pode fazer nas tentativas biológicas de elevar essa dopamina para que a gente possa se interessar mais pelas coisas e se manter fiel às rotinas, que é uma dificuldade que a gente tem. claro. E assim, primeiro, o primeiro passo, não é o teu exemplo, mas o primeiro passo é a pessoa parar de fugir e olhar para si, entrar no processo terapêutico, que nem tu falaste. Segundo passo, do ponto de vista da psiquiatria integrativa, diminuir a inflamação. Porque as rotas de produção de dopamina, serotonina, elas são distorcidas com o elemento da inflamação. Tá? Isso Sim, se vê através de uma boa anamnese médica e exames de sangue. Tá? Tu vai estudar homocisteína, B12, vitamina D, vamos estudar como é que está, se tem resistência insulínica, entre outras coisas, né? Que a gente, um cabedal de exames aí que a gente vai pedir, e a gente vai ver algumas deficiências ali, dependendo das deficiências, e, e às vezes não tá naquele índice de referência de laboratório, tá, pessoal? Aquele índice ali é só uma referência daquele laboratório, quer dizer que dentro daquilo lá que tá bom ou ruim, né? A vitamina D tá acima antigamente era acima de 20, tava bom, né? Hoje a gente já tem um conhecimento que ela tem que estar muito acima disso, né? E alguns laboratórios ainda deixam ela acima de 20. Depois que fizer esse estudo de exame, diminuir a inflamação, mudar o hábito alimentar, a gente começa a suplementar o que está faltando nesse organismo. Depois que a pessoa já estiver suplementando, a pessoa começa a tentar encontrar, claro, por exemplo, se ela é usuário de maconha, tem que deixar de fumar maconha, né? Porque a maconha causa esse tipo de sintomatologia. Infelizmente causa. Quem gosta de fumar, eu sinto informar isso, né? O álcool também, entre outros elementos. Então, tem que combater esse risco.
Que nem um paciente chegou para mim, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, já fui diagnosticado, eu vim aqui no senhor só para pegar a receita do metilfenidato. Tá, daí eu fui fazer a história dele. Opa, tu é usuário de maconha? Sim, eu sou usuário de maconha. E foi quando que foi teu diagnóstico? Ah, foi em 2008. Tá, e quando tu começou a fumar maconha? 2007. E eu falei, olha, meu amigo, por critério tu não deve ter atenção à hiperatividade. Por critério tu é usuário mesmo e tu tá usando metilfenidato pra te dar alguma coisa que a maconha tá tirando. Então, tu não tem déficit de atenção à hiperatividade. Então, às vezes tem que tirar alguma coisa, né? E Aí que tem que pode estar causando isso. abandonar as bengalas, As né? bengalas e combater o sofrimento, parar de fugir. Depois a gente arruma alimentação, começa a suplementar. Tem alguns fitoterápicos aqui que eu nem falei, mas tem muito elemento da natureza que pode ajudar, tanto na produção até de dopamina, aumento da atenção e dopaminérgico também. Tem. Tem alimentos que a gente pode dar também, fazer um estudo. Uma dieta cetogênica para esse público é muito boa, viu, Rafa? O que é uma dieta cetogênica para quem está acompanhando a live aqui, né? Não é carboidrato zero. Não, tem elemento de carboidrato, mas é carboidrato de difícil absorção e uma dieta concentrada mais em gorduras boas. Por exemplo, a fenomenal que é muito boa, assim, que dá muita energia, dá muito foco, é quando tu está em cetogênico, tu usa o MCT, que é um extrato de coco, que ele dá um foco. Quando tu entra em cetogênio, meu amigo, e tu usa o MCT, um ômega 3, atualmente ela parece que fica tudo claro, as coisas começam a ficar no seu lugar. É incrível, É, tá? Só com alimentação e com uma dieta cetogênica. E cortar açúcar, cortar uma dieta cheia de carboidrato, isso tira muito foco. A pessoa está estudando e começa a dar uma lembrança. Ah, tem um pedaço de pizza lá na geladeira, tá, mas depois eu pego. E continua lendo, tá, mas eu vou comer uma torrada agora ou vou tomar um refri? Não, tá, depois eu vejo isso. Tá, onde que eu estava lendo mesmo? Eu estava lendo aqui. Então são vários pensamentos que vão invadindo a tua cabeça por questão de compulsão por carboidrato. Isso não é déficit de atenção, isso é uma dependência ao carboidrato. Então, são vários pensamentos intrusivos, né? E tem o ciclo do carboidrato, em 3 em 3 horas, ou até dependendo do pico da curva glicêmica que tu fazes, dá até menos, em 20 minutos, né? Então, são vários pensamentos que vão te tirando a atenção. Isso não é déficit de atenção, isso é uma dependência ao carboidrato. Tira o carboidrato, aumenta gorduras boas, procura um bom nutricionista para fazer uma dieta cetogênica, que tu vai ter uma melhora da tua concentração. Então, esse é um outro elemento também. Evitar o bacana. glutamato, evitar o glutamato monossódico, que a pessoa vai ficar um pouco menos excitada, vai ficar com foco melhor. Tá? E tem os fitoterápicos, né? Tem o ginseng, ginkgo biloba, rhodiola rosa. Eu faço um composto com vários deles, tá? Que aumenta Você foco. manipula? Manda manipular. Tem que ter uma boa forma de manipulação, viu? Eu já tive pacientes que fizeram, mas aquela lá é mais baratinha, é do meu bairro, isso, aquilo. Né? Uma vez na pandemia, eu suplementava uma paciente, dava vitamina D, que é fundamental, né? E por 3 meses, dando altas doses, e diminuiu a vitamina D. Daí eu falei, toca a farmácia de manipulação, né? Mas essa era tão em conta, era mais barato. Não, mas esse teu barato tá saindo caro, né? Então vai para uma farmácia de manipulação boa, né? Por exemplo, tem algumas assim no São Paulo que eu conheço, Rio eu conheço alguma, Porto Alegre eu conheço mais, Santa Catarina tem umas muito boas também. Não é qualquer farmácia de manipulação. Então são vários elementos, viu, Rafa? Então, para o tratamento, e claro, tudo muito personalizado. E o esporte também, o esporte é sensacional. E agora o último recado, assim, tu me falou em fechar com chave de ouro, né? Último recado. Quando a pessoa encontra um esporte que seja
abstração. Primeiro, ela tem que gostar do esporte. Ela não pode ir na academia porque o médico mandou, tá? Ela tem que encontrar um esporte que ela goste, seja lá qual for. Que seja um elo de abstração. Não adianta fazer academia e ficar fazendo lá a musculação e ficar pensando no problema. Poxa, eu chegar em casa, ele vai estar lá ainda hoje, eu não paguei aquela conta, no trabalho amanhã tem que fazer isso. Então, tu está É exercitando o uma músculo, entrega, né? mas a cabeça está no problema ainda. Então, tem que ser um esporte que tu tem que ter abstração, né? Por exemplo, ah, sei lá, beach tênis, vôlei. Sim. Quando a bola tá vindo, tu não tá pensando em mais nada, só quer jogar a bola pro outro lado e ganhar o ponto. E nesse sufoco aí, a pessoa começa a abstrair do mundo. E isso Sim. é um elixir para a alma, tu sai dos problemas do dia a dia, tu escapa, né? E quando tem um elemento social junto, né, com pessoas que estão na mesma vibração que você, no esporte, ali, todo mundo vibrando pela saúde, todo mundo vibrando pelo aquele momento de diversão, né? Aquele ambiente quando tu falta, aquela, poxa, que houve com o Rafa que ele não veio hoje? Liga para ele, a gente está esperando ele. Ô, Rafa, tu vai vir semana que vem, a gente sentiu tua falta. Então, esse ambiente que a pessoa tem que estar inserida, né? Então, quando compreende tudo isso, é óbvio que vai aumentar a dopamina, tu acha que não? Outra coisa que aumenta a dopamina, né? Em 100 vezes, cento e poucas vezes, noradrenalina, em cento e poucas vezes também, banho gelado, que a gente conversou certa Banho gelado. feita, né? Imersão em água gelada aumenta muito dopamina também. Então, exercício de respiração, mindfulness. Nossa, eu falei, olha quanto que eu falei de coisa que não é remédio, pessoal. Quantos recursos, né? Quantos Naturais, recursos. acessíveis. Então, assim, claro, o paciente que chega hoje para consultar comigo, eu não vou falar esse cabedal de coisas numa primeira consulta. Eu estou falando nessa live, é um processo. Primeiro a pessoa precisa sair de ser um zumbi social, né? De se alimentar que nem as pessoas estão se alimentando, né? De perceber o mal que está fazendo assim, de começar a querer mudar a sua própria vida. Depois que ela entende Sim. isso, vamos fazer os exames, vamos combater a inflamação. Depois de combater a inflamação, suplemento, exercício. De Então, é uma um forma processo. natural, vai se restabelecendo, se reassocializando e vencendo os desafios da vida, né, meu? Isso é o significado das pessoas isso é o significado da cura. Cura significa exatamente isso. Cura é um processo, não é uma chegada. As pessoas interpretam cura como, eu quero que tu me dê a cura. Não, como tu me dê a saúde. Não. Sabe da onde vem a palavra cura? Cura vem de cuidado. Por exemplo, eu vou curar a carne. Eu vou fazer um processo na carne. Por exemplo, botar sal, botar secar, guardar na geladeira. Depois da geladeira eu vou tirar o sal, vou fazer um processo de cura naquela carne. É um processo. Vou curar a carne. Então, o tratamento, a cura do paciente, não é um ponto de chegada, é o processo que vai chegar, vai fazê-lo chegar na saúde. É que nem É o uma caminho jornada, né? é que nem o caminho de Santiago de Compostela. O legal não é tu chegar em Esse é Santiago de bastante Compostela. complicado. Às vezes o nosso caminho interno é mais complicado que Santiago de Compostela. Muitas vezes É tu tem que fazer esse verdade. caminho na terapêutica. Sim. Tu tem que fazer esse processo, tu tem que te enxergar, tu tem que mudar, tu vai ter pontos baixos, ponto alto, tu vai fazer uma cruzada, tu vai fazer cruzar uma fase e no final desse processo tu vai se mudar. Então, todo esse processo chama cura. A cura não é o ponto de chegada. Então, as É pessoas chegam uma no consultório pedindo a cura no remédio. Não, é a a cura é o administração de processo. um transtorno, né? Que vai acontecendo ao longo do tempo, que pode ser curado ou não, mas você vai se sentir melhor, vai se sentir mais funcional, mais concentrado, mais A dinâmico cura é o e equilibrado, processo. né? A origem da palavra cura é processo, não é a vinda da saúde. Sim, é o cuidado, É o né? cuidado. Como E o cuidamos uns terapeuta dos está ali outros. junto, né?
médico, terapeuta, psicólogo, está nesse processo de cura junto. É isso, meu amigo. É isso. Então, meu irmão, muito obrigado, viu? Eu sei que o seu processo de cura é agora, né? Dormindo. É, mas o meu processo de cura Então, também é tendo boas conversas com pessoas queridas, né, e que valorizam esse trabalho, que tem uma visão mais ampla, não só biológica, não só psicológica, não só social, não só espiritual, mas integrando tudo isso. sim, Então, é um prazer conversar sobre isso. Muito obrigado pelo convite, viu, Rafa? E eu quero te eu que dizer que tu é uma agradeço. pessoa muito especial, eu aprendo muito, muito contigo, e de poder te conhecer foi um prazer muito grande, e eu gosto muito de te chamar de amigo. Eu sinto que tu é meu amigo mesmo, assim, eu gosto muito de ti. Obrigado, meu irmão. O sentimento é o mesmo, viu? O sentimento é o mesmo. E eu aprendi demais nessa live, né? Porque eu tô precisando me desinflamar, como eu te disse, né, outro dia, né? E eu acho que o processo de desinflamação para mim vai ser um processo de cura, né? E eu aprendi muito nessa live e eu espero que para as pessoas que estejam nos assistindo, que elas possam, vai ficar aqui gravada, né? Se você Por favor. disponibilizar, depois a gente passa para o YouTube, tenta fazer algo mais centralizado, né? E melhorar um pouco a imagem. Mas é isso, a gente vai aprendendo, né? Todos os dias a gente vai aprendendo. O importante é que a gente se coloque à disposição para aprender como elevar os nossos níveis dopaminérgicos, né? Como a gente poder fazer do nosso corpo um processo de autocura, né? A cura vem, né? As abordagens espirituais estão aqui para nos assessorar, mas também a gente precisa fazer a nossa parte aqui embaixo, né? A nossa parte para que tudo aconteça. Então fica o nosso carinho, nosso respeito, né? E para fechar, se despeça aí do povo, né? Das pessoas e fala um pouquinho do teu canal, né? E Deus te abençoe, meu amigo. Tamo junto. O trabalho só começou. Hum. Bom, pessoal, muito obrigado. É um prazer conversar sempre com o Rafa e espero ter dado uma visão diferente, né? Diferente daquela farmacológica para vocês. Passem esse vídeo para pessoas, né, que vocês gostem, que queiram ter uma visão diferente sobre como tratar o corpo, a mente, integrar tudo isso com a alma, corpo, mente, alma, né? Integrar mesmo. Então, passem para as pessoas que vocês gostem esse vídeo. Eu acho que tem conhecimentos que eu não aprendi na faculdade, muitas coisas não é ensinado na faculdade. A gente tem que correr atrás, tem interesses por trás disso que eu estou falando, tá? Não é à toa que não se ensina em faculdade. Então, são conhecimentos válidos e quem segue, e eu vejo na prática, as pessoas são muito gratas quando fazem isso. Procure, desconfie daquele médico que te dá um monte de remédio na primeira consulta, né? Talvez ele queira se livrar de você, né? Então, tente ter uma abordagem, pare também de ficar fugindo do sofrer, começa a pensar melhor no que tu estás comendo, começa a tomar mais água, começa a comer comida de verdade, bom e velho arroz e feijão, né? Para de comer essas comidas inflamatórias. Tem o meu canal, que é psiquiatria.esporte, tá? Mas não é só sobre esporte que tem lá, tem bastante medicina integrativa também. Eu tenho muito essa questão do viés esportivo, mas eu sou um médico, acima de tudo, integralista, né, que tem essa visão também espiritual, e foi através dessa questão espiritual que eu encontrei o Rafa, veio aprendendo muito com ele sobre isso, e é um prazer sempre falar, qualquer dúvida, mande lá, eu sempre sou muito disponível para quem quer saber mais, quer se superar. E eu sou a prova disso. Eu usei tudo que é remédio, me deram um monte de remédio. Hoje, graças a Deus, não estou tomando nenhum remédio, só com suplementação. Emagreci, estou melhor, me sinto uma pessoa mais feliz e sinto que também eu tenho
que passar isso para as outras pessoas. Quando a gente se sente bem com a gente mesmo, a gente quer que os outros também sigam esse caminho. Então, é com muita gratidão que eu faço essa live aqui contigo, Rafa. Muito obrigado. Fica com Deus, meu irmão. Amém, meu amigo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vai ficar aqui gravado, depois quem quiser com carinho. E disponibilize, né? Porque aqui vieram vários conhecimentos. Então, até a próxima, Descomplicando o TDAH, que a gente vai trazer o Roberto, um paciente, né? Para conversar com uma pessoa que passa por isso, né? Acho que bacana ouvir quem passa pelo processo, né? Então, a gente vai, daqui a 15 dias, fazer um Descomplicando o TDAH, trazendo um paciente para que a gente possa conversar sobre essas questões tão importantes, né? E é isso, meu amigo. Deus abençoe, muita paz e até mais. Até mais, Rafa. Até mais. Fica com Deus.